Fala pessoal, tudo bom? Queria começar aqui agradecendo você que está seguindo os canais, dar boas-vindas para quem está chegando. Estou vendo que diariamente tá gente chegando aí, seguindo no Instagram, seguindo no Facebook. Estamos aí no TikTok também agora, né? E quem está se inscrevendo no YouTube, eu queria pedir para ativar o sininho lá. Você tem um sininho onde você pode ativar. Você vai receber um alerta sempre que eu postar alguma coisa, que eu botar alguma coisa nova no YouTube. Mas eu queria pedir para você que está me seguindo em todos esses canais, seja no YouTube, você que chegou até aqui no YouTube, que você está me vendo nesse momento, pedir uma gentileza para você. Eu tenho uma página, tenho um blog, tenho um link aqui embaixo, tá? O link está aqui embaixo. Peço para que você entre lá, deixe seu e-mail, você vá até o fim da página, deixe seu e-mail lá. Vai ter o quê? Um botão escrito cadastre-se. Você vai receber um e-mail, tá? Nesse e-mail vai ter na sequência dele lá um link em azul escrito assim, confirmação de cadastro. Você clica nesse link e aí você vai ser direcionado para uma outra página onde eu disponibilizo um arquivo lá para você. É um presente para você que está se cadastrando, mas enfim, o objetivo principal não é só o presente em si. Eu mudo lá o arquivo e informo nas redes o que eu estou disponibilizando em cada vídeo, mas o importante é você se cadastrar. Por quê? Para que eu possa mandar um e-mail toda vez que eu subo um vídeo para o YouTube ou que eu, enfim, deixo alguma coisa de interessante. Eu mando um e-mail para todo o pessoal comunicando isso aí, né? Então o pessoal recebe antecipadamente esse e-mail, só depois que o pessoal do Facebook vai acabar recebendo aí alguma publicação mencionando esse e-mail, quando recebe, tá? Então este é o problema. Muitas vezes o Facebook não entrega para todas as pessoas as publicações, ou então alguém que esteja inscrito não saiba quando eu acabo postando um vídeo novo. Tá? Então o blog lá vai ser interessante para isso, para você receber o e-mail. Em breve também eu estou pensando aí, mas acho que eu vou fazer um canal no WhatsApp, que eu acho que é melhor. Pensei até no Telegram, mas eu acho que no WhatsApp, pra gente. Aceite sugestões aqui também, tá? Pode comentar lá nas redes, pode comentar no Facebook, pode comentar no Instagram. Aceite sugestão aí do que é melhor, se você quer realmente. Mas eu acho que eu vou fazer um canal e vai ficar muito bacana, porque eu vou conseguir distribuir um material ali rápido, alguma coisa simples, dicas simples do dia a dia, para ajudar você, né? Mas então, gente, obrigado mais uma vez. Hoje eu quero falar um pouco mais tecnicamente. A gente vem falando aí sempre da parte de redução de custo, eficiência energética e eliminar parada de máquina. Tá? Então é isso. A gente está falando sobre isso o tempo todo. Então, nos últimos vídeos eu já falei sobre perdas de carga e aquecimento. Depois eu até estava analisando. Eu acho que eu posso explorar um pouco mais isso, mas eu acho que eu vou explorar isso quando eu falar de bombas, que talvez eu fale um pouco, acho que a parte de bombas é interessante, tá? Eu vou falar um pouco mais para frente, acho que eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, vai dar para entender um pouco melhor, porque isso é extremamente ligado à eficiência energética. Falei um pouco sobre mangueiras, então mangueiras também estão ligadas à parte de condução de fluido, perda de carga. E agora, um outro ponto que também é ligado à eficiência energética é lubrificação. Tá? Então é nisso que eu vou me aprofundar um pouquinho hoje. Lubrificação. Tá? Extremamente ligado à eficiência energética. Queria convidar você, então, para me acompanhar na tela aqui do computador, porque hoje, como é técnico, não vai ter jeito. Eu vou ter que puxar o computador aqui. Não consigo somente falar para você, porque é preciso ver a lubrificação, é preciso ver, tá? E depois aí ao longo da semana eu vou postando alguma coisa, algumas fotos, alguns trabalhos feitos na área, e aí você pode interagindo aí através dos comentários. Peço, por favor, interaja através dos comentários. Tá? Então me acompanha aqui. Beleza, pessoal, então vamos lá falar do nosso assunto óleo e graxa, que baita imagem bonita essa imagem. Lubrificação a óleo. Vale a pena a gente falar alguns pontos interessantes aqui, tecnicamente. Sabia que a lubrificação inadequada ela é causa de 36% das falhas prematuras dos rolamentos?
Então, a lubrificação inadequada, conciliado à contaminação, seja ela do óleo ou da graxa, ela equivale a basicamente 60% das falhas e dos problemas das paradas de máquinas, tá? Conciliadas, né? Lógico, vai depender da fonte. Algumas vão indicar 56%, outras vão indicar 60%, mas esse é o número, a precisão desse número não é tão importante para nós. O importante é a gente saber a proporção do problema, né? Então, com uma solução de lubrificação certa, é possível criar novas oportunidades para aumentar o tempo de funcionamento e a produtividade, além de ajudar a reduzir as falhas prematuras dos rolamentos e o tempo de parada de máquina. A lubrificação adequada pode aumentar a eficiência energética. Baita sacada aqui, basicamente 3 coisas que eu falo bastante. Aumentar a eficiência energética, por quê? Porque a máquina ela vai trabalhar com menor esforço e é logicamente que isso vai vai consumir menos energia, seja ela qual for, se for elétrica, enfim, ao tempo que reduzir as paradas de máquina. E isso é parada de produção, aliás, é não interrupção de produção, e isso é não lucro cessante, e além do que você vai ter uma redução do custo operacional, porque você vai ter menos intervenções, menos custos com mecânicos, menos custos com peças, e os custos que você tiver vai ser previsto. Realmente é uma baita sacada, eficiência energética, lucro cessante, menor custo operacional, realmente só tem pontos positivos. As soluções de lubrificação, então, elas variam de lubrificantes especializados até modernos sistemas de lubrificação. As soluções integradas de lubrificação devem combinar expertise em rolamentos, vedações e monitoramento de condições. Bom, então pessoal, é o seguinte, os lubrificantes especializados, quem deve informar isso é o fabricante da máquina especificamente, deve constar no manual, enfim. Se você está fazendo um sistema novo, um retrofit de máquina, quem está fazendo para você é quem deve orientá-lo sobre o produto a ser aplicado. Em último caso, então, um especialista na área, até melhor do que um fornecedor de confiança, porque o fornecedor tem a função de fornecer para você, quem sabe o seu próprio fornecedor tem um especialista, né? Mas um especialista na área, ele vai indicar qual o melhor lubrificante você vai, para a aplicação, você deve utilizar. Se você vai utilizar óleo, se é óleo mineral, óleo sintético, se você vai utilizar graxa, se você vai utilizar uma graxa com grau de viscosidade NLG 1,5, 2, enfim, não vou entrar nem nos méritos aqui das marcas, dos fabricantes, porque isso também interfere na qualidade. Dependendo da aplicação, um produto de um determinado fabricante acaba se comportando melhor. Então isso não cabe a mim aqui entrar nesses critérios. O meu objetivo hoje aqui é falar então dos sistemas de lubrificação. Explicar um pouquinho dos sistemas de lubrificação. Então aqui embaixo, para finalizar, ele fala em expertise dos rolamentos. Então isso é especialista em produtos, vedações e monitoramento de condições. Esse monitoramento de condições também pode ser executado nos sistemas de lubrificação. Isso pode estar incorporado, depende muito se você vai pôr um sistema moderno. Então todos os termos estão aqui escritos no nosso vídeo em relação ao que precisa ser feito. O que nós precisamos na realidade, né? Com um sistema de lubrificação? Nós precisamos controlar o atrito. Tá? E o atrito ele está em todos os locais onde tem o quê? Força aliado a movimento, você vai gerar o atrito. Então, onde você tem força e movimento, você tem atrito. E você precisa controlar isso. Exemplos de aplicação: rolamentos, mancais deslizantes, mancais e buchas, guias de esferas rolantes ou qualquer tipo de guia, fusos de esfera, engrenagens, máquinas e processos. Então, são exemplos típicos onde você precisa fazer lubrificação, porque você tem o quê? Você tem movimento e você tem força, e essas duas aliadas elas vão gerar o atrito. E você precisa controlar esse atrito. Muito atrito, você vai ter desgaste de material, enfim, devido a arraste, você vai ter aí uma série de consequências. Voltando ao que alguns segundos antes,
você vai ter aí um aumento do consumo de energia, do esforço que a máquina precisa para gerar esse movimento, porque você não está controlando esse movimento, você não está lubrificando as partes móveis. Então isso é fundamental, tá? Então, pessoal, algumas aqui, reforçando o que eu falei antes, um pouco das causas de falhas e importância da lubrificação. Então aí, ó, uma lubrificação inadequada equivale a 34,4%. Contaminação, depende da fonte, tá? De onde a gente, enfim, dos estudos, vai ter uma variação para mais ou para menos. Em lubrificação em si, não sistemas hidráulicos, tá? Sistemas hidráulicos, esse percentual chega a 80%, é bem diferente. Então, a contaminação aqui, ela está na casa dos 20%. Então, como eu disse, uma contaminação aliada à lubrificação, dependendo da fonte de onde você tira as informações, você vai ter de 54%, 60%, 65% das causas. Uma instalação, 17,7%. Problemas na instalação, né? Sobrecarga, 6,9%, 7%, né? E manuseio, 2,8%. Deixando aí, basicamente, 18% para outras causas, quando falamos em falhas de equipamentos, certo? Falhas de máquinas, paradas de máquinas, lucro cessante. E baixa eficiência da máquina, logicamente, né? Então, algumas coisas é importante falar. Por exemplo, uma lubrificação. Qual é o objetivo de uma lubrificação? Aumentar o quê? Uma produtividade, a confiabilidade da máquina, tá? Um intervalo de manutenção, segurança, né? Segurança, sustentabilidade, né? E ela tem também aí o objetivo de reduzir o quê? O consumo de energia, como estávamos falando, consumo de lubrificante, então um menor consumo de graxa, de óleo, geração de calor, reduzir o desgaste das peças, das partes móveis, dos rolamentos, reduzir ruído, custos operacionais, consumo de peças de reposição, tudo que eu havia comentado para vocês aqui, reforçando, e tempo de máquina parada, né? Além da mão de obra, o custo do mecânico, enfim. Então, são aí alguns benefícios da lubrificação, da correta lubrificação. O que ela aumenta e o que ela reduz aí em relação a problemas e benefícios. Tá? Então, as falhas em rolamentos. Tá? Nós temos aqui 4 imagens que falam, são 4 causas, né? Onde eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. A primeira imagem, que ela está aqui no nosso quadrante superior, esse é um desgaste por descascamento, tá? Uma superfície do rolamento que começa a descascar. Relacionado à lubrificação, em relação à ausência de lubrificação, ou, aliás, não ausência, né? Uma lubrificação inadequada ou lubrificante contaminado. Então, assim, são causas, as possíveis causas deste primeiro problema aqui. Logo abaixo, ainda no lado esquerdo, nós temos trincas e quebras no rolamento. Em casos de descascamento localizado, porém, também pode aparecer as trincas. E a relação da lubrificação é o que? A lubrificação inadequada também, basicamente isso. Quando você não corrige o problema de cima, você pode ocasionar as trincas e quebras, tá? Aqui no nosso quadrante superior direito, nós temos um desgaste por travamento. Tá? O rolamento ele aquece, excessivamente ele trava. Isso está relacionado à falta de lubrificação também. Tá? E o último quadrante aqui, nós temos a oxidação e corrosão. A superfície do rolamento ela oxida, né? Então isso está relacionado a um lubrificante de má qualidade, claro, relacionado, aliás, ao fabricante, à marca do produto, por isso que eu também não entrei no mérito, mas você tem que saber o que você está comprando também, né? Ou então a contaminação, tá? Essa oxidação é o quê? Contaminação por água. Recomendo a você que não viu os vídeos anteriores ou que de repente, deixa eu reforçar aqui, talvez você tenha visto, talvez não, eu tenho no meu canal um vídeo que fala sobre a contaminação e presença de água. Também tem um vídeo que fala sobre a ISO 4406, que é contaminação em sistemas hidráulicos, e tem um que fala sobre análise de óleo. Tá? Então, eu gostaria realmente que você voltasse
alguns vídeos e assistisse esses vídeos, tá? Se fica mais fácil para você, se tiver uma interface melhor, nós temos uma página, né? Depois eu posso deixar o link. Vai ficar o link aqui, na verdade, aqui embaixo na descrição. Ali, esse nosso vídeo vai estar contemplado lá na página também, como vai estar na face da página, de fácil acesso, todos os vídeos. Tá? Eu já aproveito aqui e reforço mais uma vez para que você se cadastre lá, para que você possa saber quando eu estarei pondo novos conteúdos, né? Mas vamos em frente aqui à sequência do nosso vídeo. Então, nós vimos os problemas, tá? As causas, as falhas, nós vimos um pouco o nosso gráfico, nós vimos a importância que a gente precisa controlar o movimento, que a gente precisa controlar o que? Força, movimento, precisamos controlar o atrito, certo? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho aqui das partes de um sistema de lubrificação. Então basicamente nós temos um sistema de lubrificação, ele é composto por uma unidade de força, que é a unidade de bombeamento. Não é unidade de força, é uma unidade de bombeamento, a nossa parte de condução, mangueiras, a parte de comando, válvulas, distribuidores e os pontos de lubrificação em si. Tá? Então aqui a gente tem aí, basicamente numa unidade de bombeamento, o que contempla a unidade de bombeamento então? Bomba, motor elétrico, reservatório, um painel de comando, aí você pode ter aí uma série de automação relacionada a isso. Você pode ter uma IHM para controlar, você pode ter um CLP para fazer um controle ou simplesmente um módulo, dependendo do fabricante. Ele já vai ter um módulo específico aí para questões de lubrificação. Alguns fabricantes já têm soluções prontas, dependendo da aplicação que você tem, porque algumas aplicações são mais comuns, né? Então você não é uma exclusividade do local onde você trabalha ou da sua aplicação. Você vai ter várias fábricas e já com soluções implementadas, então talvez já tenham até soluções prontas, né? E as válvulas em si, sejam válvulas de controle, válvulas reversoras, enfim. Então isso geralmente fica localizado na unidade de bombeamento. Então nós temos o quê? Bomba, basicamente, a gente fala unidade de bombeamento bomba, e nós temos aqui outras partes que complementam o sistema, que são os distribuidores. E aí nós temos distribuidores que podem ser monobloco, que podem ser modular. Nós temos aí indicadores que são utilizados nos blocos distribuidores para indicar fim de ciclo, enfim. Nós temos chaves que trabalham em funções similares aos indicadores. Essas chaves também, um sistema de automação, seja através de posição, de pressão. Nós temos aí uma série de sensores que podem ser implementados num sistema de lubrificação. Tá? Isso tudo aqui, estamos falando de produtos standard, não produtos customizados. Tá? Então é produtos aí de catálogo, mas nós temos produtos, soluções customizadas aí, né? E na parte de condução, as conexões, mangueiras, podem ser de latão, aço carbono, aço inox, mangueiras podem ser mangueiras de borracha ou mangueiras de nylon, dependendo da faixa de pressão. É importante, eu falei que em faixa de pressão é importante eu ressaltar que um sistema de lubrificação ele tem uma variação de pressão muito grande. Quando a gente fala em lubrificação, a gente pensa sempre em baixa pressão, né? Mas, por exemplo, um sistema de lubrificação, linha simples com óleo, por exemplo, você utiliza aí baixa pressão, tubo de nylon. Um sistema central a óleo de grande volume, você vai trabalhar com baixa pressão, porque você, enfim, trabalha com óleo. Agora, por exemplo, você tem um sistema com graxa aí a deslocar numa distância significativa. Dependendo da bitola do condutor que você vai aplicar, da mangueira, por exemplo, você pode, para chegar ao ponto de lubrificação, uma graxa NLGI2, por exemplo, você pode chegar a atingir 400 bar de pressão. Sim, pode sim, e os produtos foram desenvolvidos para isso. Então é importante você tomar um cuidado aí, importante você contratar, se for fazer um sistema de lubrificação, uma empresa especializada na área, um profissional, um especialista que saiba, realmente conheça sobre a aplicação de sistemas de lubrificação, ou mesmo sistemas hidráulicos, que esteja acostumado a trabalhar com sistemas de alta pressão. Falo isso porque é comum eu escutar isso, né? Eu quero aplicar um sistema de lubrificação ali, botar uma mangueirinha
O pessoal chega a falar uma mangueirinha poliuretano, que é mangueira de sistema pneumático, né? Uma mangueirinha de nylon, transparente daquela, tá, mas... e aí vem os questionamentos, as indagações, tá, mas o que tu vai fazer? Tu vai lubrificar o quê? Que produto que tu vai usar? Ah, eu vou lubrificar com graxa, qual a distância? Mas como é que tu vai botar uma mangueira? Ah, vou fazer uma mangueira, uma distância lá de 15 metros, 20 metros. Pô, mas como é que tu vai botar uma mangueira de nylon ali para levar 15 metros de graxa, que a gente sabe que essa mangueira não vai suportar a pressão, né? Então é importante, não preciso nem fazer um estudo ali de cara, eu já consigo enxergar um problema. Então por isso da importância de você ter alguém que realmente conheça sobre a aplicação, né? Sobre o produto, enfim. Então aqui nós temos as partes do sistema de lubrificação. Logicamente que, se você observar, eu estou focando aqui no básico, em lubrificação de pequenos sistemas de lubrificação, não estou falando de grandes sistemas. Então nós temos aí bomba, unidade de bombeamento, nós temos dosadores, nós temos condutor, nós temos sensores, né? E aí nós vamos entrar na parte dos sistemas, dos tipos de lubrificação, porque sim, você tem tipos de lubrificação. Eu não vou falar todos os tipos de lubrificação, não vou entrar no mérito de falar de todos eles, porque, enfim, o nosso objetivo aqui é falar do que é comum dentro da indústria, do que a gente encontra usualmente. Tem alguns sistemas que são muito específicos, alguns até especiais. Então, eu acredito que não caiba aqui entrar no mérito disso, senão, logicamente, a gente vai ficar muito tempo, né? E se tiver alguém, ressalto aqui também, reforço, se tiver alguém que tem algum sistema especial e queira saber um pouco mais, você pode inserir aqui, solicitar nos comentários, entrar em contato comigo, tem aí as redes para que possa entrar em contato. Eu prometo que vou tentar ajudá-lo. É lógico, se tiver ao meu alcance, nem tudo. A gente sabe muito pouco na realidade também, né? Do pouco que eu sei, eu estou tentando passar aqui para vocês também. Então, lógico, tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente tenta ajudar sempre da melhor forma possível. Então, se você tiver um sistema, por favor, deixe aqui nos comentários para que a gente possa tentar trabalhar junto. E de repente até mesmo eu possa pôr aqui a sua indagação para que a gente possa ter uma rede de contatos aqui que nos ajude também, né? Nós temos um monte de amigos aqui que pode nos ajudar. Então aqui, no sistema de lubrificação, nós temos o quê? Os sistemas por perdas. Nós temos sistemas por orifício, linha simples, progressivo, linha dupla, linhas múltiplas, pulverização, ar-óleo, além de outros sistemas de lubrificação. Então vamos lá, vamos para os principais aqui, como eu disse, né? Sistema de lubrificação por orifício. Então aqui eu fiz o que? Eu vou fazer basicamente apresentar um esqueminha dele e o elemento principal, que é o bico de lubrificação, tá? Então ele é um sistema que é utilizado somente para óleo, tá? Ele não possui deslocamentos positivos. Deslocamento positivo, né? Um problema, por exemplo, um rompimento de uma linha de condução, uma linha principal, o rompimento da mangueira, ela já impede a lubrificação. Lógico que tem as suas limitações, né? Um sistema que dá para se observar que é um sistema simples, né? Mas ele tem baixo custo, baixa pressão. O bico dosador, que deixa eu passar o mouse aqui em cima, o pontinho vai passar em cima dele. Essa peça em latão é o bico dosador, né? Ele tem basicamente um parafuso de restrição onde faz uma dosagem dele. Ele pode ser embutido na máquina, por exemplo. Tem uma baixa confiabilidade, enfim, essa é a realidade, né? Mas ele é de fácil adição, remoção de pontos, a gente pode ampliar o sistema facilmente, tá? Então, nós temos aí um custo reduzido, uma fácil manutenção, fácil aplicação, né? Porém, os dosadores, quando dão problemas, eles são descartáveis, não tem manutenção dos dosadores, né? Nós não temos precisão também na lubrificação, porque tudo é manual e ela vai variar de acordo com a viscosidade, com a temperatura do óleo. A gente sabe que o óleo, ele tem uma variação, ele tem o gráfico é variável em relação à temperatura, é inversamente proporcional. Na realidade, não é inversamente proporcional, tá? Nós temos
a questão de viscosidade em relação à temperatura não é inversamente proporcional, ele é exponencial, é diferente, tá? Então ela tem aí uma variação bem dinâmica em relação à temperatura, ele é bem sensível, o óleo, tá? Essas são as principais características aí de um sistema de orifício. Tá? Onde que nós temos aplicado esse princípio de lubrificação? Máquinas operatrizes é um bom exemplo, e fresa é um bom exemplo de uma aplicação aí de lubrificação por orifício. Tá? Então é um sistema aí mais específico, mas é mais facilmente encontrado. Um outro sistema, então, aí nós já começamos a entrar num sistema um pouco mais usual, é a lubrificação de linha simples, tá? Então nós temos aí o nosso esquema à esquerda, onde nós temos a nossa unidade de bombeamento, né? Nós temos aqui o nosso controle de alívio e uma mangueira para fazer o alívio da pressão do sistema. E nós temos aí os pontos ou unidades dosadoras, ou então os distribuidores das unidades dosadoras, tá? Aqui nessa imagem nós temos uma foto de um distribuidor de unidade dosadora, né? Aqui a nossa válvula de alívio porque ele tem algumas características interessantes aí. Algumas vantagens, por exemplo, da lubrificação simples. O custo reduzido, a dosagem é precisa, já ao contrário da lubrificação por orifício, né? E também nós temos uma facilidade de instalação. Um dos problemas seria a limitação para a consistência de graxa, né? Mas são poucos, mas já temos um sistema muito mais preciso do que uma lubrificação por orifício, né? Então, algumas características dos dosadores, eles têm volumes variados, né, de deslocamento. Nós temos aí opções de configuração, alteração das vazões através da rosca do nípel dosador. Nós conseguimos, além de nós termos algumas configurações de ranges de vazão, nós conseguimos regular a vazão através do dosador. Nós temos aqui um projeto simples, ele fornece um sinal central de monitoramento, em concordância com o sistema de orifício. Ele também é de fácil adição de pontos, nós podemos ampliar facilmente. Trabalha também com graxa ou óleo, né? E precisa de válvula de alívio e despressurização, tá? Então ele tem suas limitações, logicamente. Há algumas aplicações de um sistema de lubrificação linha simples, máquina de envase de bebidas, por exemplo, utiliza esse sistema. Deixa eu ver aí, um sistema que... Deixa eu tentar lembrar aí. Máquina de conversão de papel higiênico, já vi sistemas de lubrificação, sim. Máquina de conversão de papel higiênico, máquinas impressoras offset para indústria gráfica, já fiz projetos para esse tipo de equipamento, lubrificação desse tipo de equipamento, lubrificação centralizada com linha simples. Beleza, eu acho que lubrificação de linha simples é isso, né? Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar. Mas ele já é um sistema bem mais comum, bem mais usual. Também trabalha aí com uma faixa de pressão menor. Nós temos, então, a lubrificação progressiva, essa já muito utilizada na indústria. Essa é o que eu entendo que seja aí o principal sistema de lubrificação quando a gente trabalha principalmente com graxa, tá? Algumas características desse sistema é que ele pode ser utilizado com óleo ou graxa também, tem deslocamento positivo, fornece um sinal imediato em caso de uma eventual falha. Ele já tem aí a opção de sensores, de indicadores, ao qual eu mostrei antes aí para vocês das partes, né? Dispositivos de segurança, ele já tem deslocamentos pré-determinados. É difícil de você retrabalhar, justamente por ser um sistema já bem engenheirado, é difícil de você retrabalhar, por exemplo, uma inclusão de pontos. Você tem que refazer o projeto, muitas vezes você tem que trocar distribuidor, porque os distribuidores são blindados, você não consegue muitas vezes adicionar, enfim. Então ele tem aí algumas vantagens, uma dosagem precisa, né? uma grande confiabilidade, um monitoramento em todo o sistema,
fim de ciclo, por exemplo, não permite ajuste de campo, ele já vem pré-determinado. E a falha no dosador, ela impede o funcionamento, a sequência do sistema. Como assim? Ele é um sistema sequenciado, então você passa ponto por ponto, ele tem um deslocamento positivo, tá? Você passa ponto por ponto, é um sistema sequenciado. A partir do momento que você apresenta uma falha em um dosador, ele não gera sequência na lubrificação. E se você tem um sistema bem desenvolvido, com sensores, enfim, ele vai indicar um sinal de falha para você. Então nós temos aqui o nosso esquema também, né, com a unidade de bombeamento, o nosso distribuidor mestre, né, e os nossos distribuidores secundários. Importante, vale eu ressaltar aqui embaixo, por isso que eu fiz essa observação. Nós temos as opções com o distribuidor mestre, aqui o nosso distribuidor mestre, que é o primeiro, e distribuidor secundário, ou então apenas distribuidor secundário ou primário. Vai lá, primário, porque nós não temos dois distribuidores, né? Então, nós temos, voltando aqui para o nosso esquema, nós temos a opção de configurar ele somente com um distribuidor primário, ou dois distribuidores primários, ou então nós temos a opção de fazê-los com o projeto com distribuidor mestre e distribuidores secundários. Isso tudo para o quê? Para poder eliminar mangueiras, condução, né? Então, como é um sistema de deslocamento positivo, trabalha com alta pressão, nós temos essas possibilidades. Então, o sistema de lubrificação progressiva ele é muito bacana, dá para assim, ter uma configuração muito interessante, né? Realmente é utilizado onde você precisa de uma lubrificação precisa, né? Então esse é o melhor sistema melhor engenheirado. Então eu acredito que é isso que eu tinha para falar em relação a um sistema progressivo, quando você precisa de confiabilidade. Então um sistema reforçando sequenciado, você pode ter ramificações, é um sistema que pode trabalhar com óleo ou com graxa, e então vai se comportar bem em ambos os sistemas. Ele já vem, ao contrário dos outros sistemas que vimos antes, ele já vem pré-determinado de fábrica, então você não tem muita opção de ajuste. Você não consegue facilmente incluir pontos, remover pontos, então você precisa realmente reprojetar o sistema. Esse sistema, mais do que nunca, sim, precisa de se você for implantar, precisa de um especialista aí para poder estar auxiliando você nessa área. Mais informações em relação ao sistema de lubrificação progressiva, se você tiver dúvidas, você pode também inserir nos comentários, tá? Da mesma forma que eu informei para você de sistemas especiais, você também pode inserir nos comentários se for de seu interesse. Então, nós temos aqui agora um sistema de lubrificação linha dupla. Um sistema de lubrificação linha dupla, ele é um sistema que ele tem algumas vantagens, tá? Ele permite a regulagem por módulo, ele é fácil de adicionar ou remover pontos, né? Ele também tem uma dosagem precisa, facilita projeto, tem uma facilidade no projeto, na montagem. Uma falha do dosador, ele não impede o funcionamento do outro, ele é diferente de um sistema progressivo, então ele se assemelha muito a um sistema de linha simples, tá? Porém, vamos lá, aonde que ele precisa ser utilizado? Ele precisa ser utilizado quando você tem aí uma quantidade de pontos muito grande, certo? Beleza, eu acho que essa seria uma das características principais aí, né? Por exemplo, ele tem sinal de entrada de monitoramento das linhas principais, aí ele lubrifica óleo ou graxa também, da mesma forma que a linha simples, a regulagem individual para cada módulo do distribuidor, então características todas da linha simples, porém ele é um sistema ideal para grande instalação, tá? Com vários pontos. É fácil de adicionar ou remover pontos, já tem ranges pré-determinados. A diferença de uma linha dupla é que ele demanda daí de uma válvula de direcionamento do fluxo, ela pode ser hidráulica ou elétrica, tá? Então essa é o que? É a diferença do sistema de linha dupla. É como se fossem duas linhas simples, tá? Porém com fluxo reverso. Alguns problemas, vamos lá, algumas desvantagens, ele necessita da válvula, né, reversora. Ele trabalha geralmente com uma pressão maior de linha. O monitoramento é somente na linha central. E logicamente que tem maior custos com tubulação. O custo
dobrado em relação à parte de condução, né? Então aí nós temos o nosso circuitinho ali, nós temos a nossa bomba aqui, a nossa válvula de direcionamento, a reversora. Tá? Então aqui nós temos até esse ponto utiliza-se uma mesma bomba de linha simples, e aqui é onde nós temos a válvula que nós revertemos para linha 1 ou linha 2. Então nós temos linha dupla. Tá? Nós temos aí os distribuidores, nós temos aqui as hastes indicadoras e os pontos de lubrificação em vermelhinho aqui, tá? Então, gente, eu tenho aqui uma simulação, porque como ele é um pouquinho mais diferenciado em relação à linha simples, eu acho que essa animação aqui ela vai ser muito bacana para exemplificar. Então, vamos lá. Nós temos aqui o sistema de monitoramento, a nossa válvula reversora, e nós temos aqui os nossos distribuidores, as hastes indicadoras aqui atrás e os pontos de lubrificação, certo? Então a gente pode observar aqui, através da faixa de pressão, que a válvula ela faz o que? Ela faz o direcionamento do fluxo, reversão, passar mais uma vez aqui para a gente. Ela está pressurizando uma linha, então, ou a outra, né? Conforme mostra aqui a animação. Ela reverte o fluxo, passa a lubrificar esta linha aqui, reverteu novamente. Tá? Então, basicamente, esse é um sistema de lubrificação dupla, muito parecido com a lubrificação linha simples, menos engenheirado do que uma lubrificação progressiva, mas ele é utilizado para grandes instalações, quando a gente precisa e quando a gente tem muitos pontos de instalação, tá? Mas falo muitos mesmo, tá? Então essa é a principal característica de uma lubrificação linha dupla. Então falamos aí de alguns sistemas de lubrificações de baixos volumes, e agora tem aí o que para mim, lógico, tem outras formas de lubrificação também, tá, gente? Mas é como eu havia comentado no começo, eu vou focar nas principais. Aí nós temos linhas múltiplas também, tá? Que se assemelha muito ao linha simples, linha dupla, mas eu vou focar aí no que é mais usual, né? Então aqui a lubrificação por sistema circulatório, para mim é o meu... Eu sempre falo em cada assunto que eu comento do queridinho, né? A lubrificação de sistema circulatório é o meu queridinho, né? A minha queridinha, é o que eu gosto mais aqui. Nós temos então o nosso esquema, onde nós temos o nosso conjunto de acionamento. Por que eu gosto mais? Porque ela se assemelha a um sistema hidráulico quase, né? Então eu sou um entusiasta da hidráulica e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com hidráulica. Então aqui nós temos o nosso sistema de bombeamento, o nosso controle de alívio, um sistema de condicionamento, né? Um sistema de condicionamento do óleo, né? Em si, né? Então aí uma das características, vale eu ressaltar antes de mais nada, é que uma das vantagens é que ele tem uma dosagem precisa e contínua, sem contaminação, permite reuso do lubrificante. Uma das desvantagens é que ele exige decantador, exige filtro de retorno, até mesmo para manter o nível de contaminação. E de características nós temos o que? Uma lubrificação constante em todos os pontos, uma redução de temperatura dos mancais, reaproveitamento do lubrificante, tratamento do óleo conforme necessidade, seja com aquecedor, filtros, trocadores de calor, enfim. Nós temos aí, nesse sistema a gente consegue ter um nível de controle muito grande, tá? Então, nós temos aqui, voltando, o nosso sistema de bombeamento, a nossa válvula de alívio, né? O nosso pressostato de alta ou baixa, sistema de controle, né? Monitoramento, filtro, geralmente esses filtros, só o mouse aqui em cima dele, geralmente ele pode ser filtro simples ou duplo, filtro duplex é mais utilizado, você possa trocar o elemento filtrante sem fazer a parada do sistema de lubrificação. E aí nós temos aí distribuidor mestre, chave de ciclos aqui no ladinho, se você puder observar o nosso mouse, a chave de fluxo aqui, chave de ciclo, desculpa, um sistema de controle, um painel com CLP, IHM, enfim. E nós temos aqui os distribuidores secundários, né? E o sistema de coleta de óleo, tubo de retorno, tá? Para dentro do nosso reservatório azul escuro aqui. Então, esse é um sistema geralmente utilizado para grandes volumes. Aqui com a própria imagem à direita, ela pode mostrar, nós temos geralmente em sistema de lubrificação
onde eu posso utilizar uma ou duas unidades de bombeamento para ter uma principal e uma stand-by. Geralmente esses sistemas são aplicados realmente onde não pode parar de forma nenhuma. São máquinas importantes, pulmões de fábricas, vamos dizer assim, né? Fábricas importantíssimas, não pode parar em hipótese nenhuma. Então nós chegamos a ter aí no sistema de lubrificação bombas principais e bombas reservas, né? Bombas secundárias. Sistema de controle de temperatura. Geralmente esses sistemas de lubrificação trabalham aí com temperaturas controladas na faixa de 40 graus. Um grande sistema de monitoramento, pressostatos, termostatos, manômetros, enfim, transmissores, e aí vai. Tá? E geralmente é sempre um grande volume de óleo. Tá? Um sistema preciso de dosagem. Tá? Alguns sistemas têm dosadores com indicação local, remota, realmente a maioria, na verdade. Tá? O sistema de controle aqui é muito grande. Algumas aplicações típicas, tá? Típicas de um sistema desse. Grupo secador de máquina de papel, por exemplo, é muito comum, porque você tem geralmente um número de pontos significativo, você precisa ter um controle da lubrificação, porque isso, a máquina de papel, ela realmente ela para uma manutenção de parada geral, que eles chamam, uma vez por ano, depende do fabricante, depende da empresa, uma vez a cada 2 anos, então realmente, fora esse período, quando uma máquina para, o custo é muito alto dessa máquina parada, então não podemos, em hipótese nenhuma, cogitar parar por causa de lubrificação. Né? Então, um grupo secador de máquina de papel, o sistema de lubrificação ele é extremamente importante, ele faz muita diferença. Os mancais, por exemplo, de moinhos de uma indústria cimenteira, né? Então, também utiliza-se esse tipo de lubrificação centralizada por sistema circulatório, né? Por uma unidade de lubrificação. Os moinhos de indústria cerâmica, por exemplo, já um volume menor, mas também utiliza, né? E no mesmo grau de importância. Fornos de indústria siderúrgica, por exemplo, turbinas de geração de energia, aqui um outro segmento de extrema importância, tá? Seja energia termoelétrica, seja, enfim, hidrelétrica, você tem um sistema circulatório de lubrificação dos mancais, tá? Então, energia, imagina, é um sistema altamente confiável. Então, aqui algumas aplicações, e eu posso elencar, assim, inúmeras aplicações onde você tem sistema de lubrificação circulatório. Um grande ponto aqui, então, que vale ressaltar, se você, reforçar para você novamente, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu tenho um vídeo onde eu falo da ISO 4406, contaminação em óleo, e análise de óleo e presença de água nos sistemas hidráulicos de lubrificação. Por quê? Porque esse nível de controle do óleo aqui tem que ser igual, tem que ser o mesmo nível de controle de um sistema hidráulico. Você tem que ter análise de óleo periódica, você tem que ter ausência de contaminação por água, porque se você está pondo um sistema preciso aqui, você não pode ter um contaminante que vai gerar oxidação num rolamento, no mancal, enfim. Você não pode ter excesso de contaminação que vai gerar desgaste prematuro do material. Para tanto que esse sistema você tem controle de temperatura, você tem sistema de filtração incorporado, você tem, enfim, inclusive existem trabalhos onde aplica-se analisadores de contaminação para fazer monitoramento da contaminação do óleo online, em tempo integral, tá? Onde esses analisadores enviam sinais de condição, né, de condicionamento para a sala de controle, para o SDC da máquina, em alguns segundos, né, com sinais em alguns segundos. Agora eu não lembro precisamente, também vai depender de cada fabricante, mas que ficam monitorando constantemente, até porque essas máquinas trabalham 24 horas. Tá? Então, enfim, é só um sistema circulatório que teria a possibilidade de falarmos aqui por muito tempo. Então nós temos aí outros sistemas de lubrificação também, como por exemplo da imagem à esquerda, um sistema por aspersão,
Na imagem à direita, lubrificação de cabos, tá? E aí temos aí uma série de lubrificação ar-óleo, tá? Que trabalha com um sistema duplo, injeção de óleo e injeção de ar. Enfim, vai depender muito de cada aplicação. Aí eu já começo a caracterizar como sistemas especiais, né? Eu acredito que os sistemas principais eu acabei falando, e eu acredito que o que tinha de mais importante a nível de lubrificação eu passei para vocês aqui nesse conteúdo. Agora eu gostaria aqui de fazer uma chamada para você, visto que a gente falou tecnicamente, chamar para mim aqui novamente. Galera, então assim, falei um monte sobre lubrificação agora, falei dos principais tipos de lubrificação, reforçando lá, lubrificação simples, dupla, progressiva, os sistemas centrais de lubrificação, o que eu gosto muito, né? Então, gente, eu acho que deu para entender um pouquinho. Lubrificação é extremamente importante. Está mais do que na hora de centralizar e automatizar sistemas de lubrificação, porque é perda de tempo, né? Você ter alguém lá lubrificando manualmente, além do risco de segurança. Então, vamos lá, lubrificação central, tá ligado a NR12 também, tá? Porque você tem risco de segurança lá do seu lubrificador. Tá, e o lubrificador, o que vai fazer? O lubrificador, você vai especializar ele vai trabalhar no monitoramento, ele vai trabalhar, você vai capacitar ele, você vai elevar o nível de trabalho dele. Os sistemas centralizados e automatizados estão aí para ajudar, tá? Então, tá mais do que na hora, sem contar que você vai ter garantias, confiabilidade e a questão dos pontos, como eu posso dizer para você, os ambientes mais agressivos, né, onde um sistema ele acaba se comportando, uma máquina, né, acaba se comportando, você não precisa expor uma pessoa a alguns pontos, alguns intempéries, né? Acho que eu comentei muito já na apresentação sobre as vantagens, as desvantagens e as características. Procurei dividir dessa forma, características, vantagens e desvantagens de cada tipo. E eu acho que o que eu tinha para falar de lubrificação hoje era isso. Sei que gera uma série de dúvidas, um vídeo como esse não esclarece tudo. Ele clareia alguma coisa, mas não esclarece tudo. Então, por favor, comente aqui no YouTube, comente aqui no Facebook, aqui no Instagram, onde você estiver, de onde você veio para chegar no YouTube. Comente, por favor, comente as suas dúvidas para que a gente possa estar esclarecendo e discutindo. Beleza, gente? Então eu queria agradecer. Nós temos aí 60 minutos praticamente juntos aí. Você está me assistindo, então realmente é um tempo precioso que você tem. Queria agradecer de coração por você estar me acompanhando e quero que você faça parte, por isso que eu peço para você comentar. Tá bom, gente? Então tá. Então por hoje a lubrificação era isso. Até a próxima. Muito obrigado.